Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de inglês hoje nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo do terceiro bimestre, depois de realizar a nossa primeira atividade avaliativa, na qual eu cobrei as preposições, que foi o conteúdo trabalhado na primeira unidade da nossa apostila, tá? Agora nós vamos iniciar a nossa segunda unidade, que vai trazer para vocês como conteúdo principal a questão dos relative pronouns. Na verdade, a apostila não vai chamar especificamente de relative pronouns. Nós vamos trabalhar as relative clauses que envolvem os relative pronouns, tá? Vocês ficaram da nossa última aula com os testes da unidade 1 para fazerem aí como atividade da aula. Eu estarei enviando junto com esse vídeo o gabarito daquelas questões, e aí se depois que vocês fizerem a correção dos exercícios de vocês discordarem de alguma coisa, discordarem de alguma resposta, tiverem aí alguma dúvida, algum problema, podem me enviar as perguntas, vamos conversar a respeito para ver se pode, talvez ter tido aí algum problema nas respostas, tá? Mas eu acredito que não. Eu acredito que se vocês realmente leram com atenção, traduziram aí as palavrinhas que vocês desconhecem e usaram o conteúdo que nós trabalhamos relacionado às prepositions, vocês fizeram sem grandes problemas, ok? Mas qualquer coisa, pode me mandar uma mensagem que a gente conversa, ok? Bom, então hoje nós vamos introduzir a unidade 2, o capítulo 2 aí da apostila de vocês. E, como toda unidade, a apostila nos traz uma interpretação de texto. Nós temos um reading para começar essa unidade. Esse reading, ele vai trazer como tema principal as big cities, as grandes cidades. O caos, que as grandes cidades provocam aí. Nós temos um texto relativamente longo e algumas perguntinhas para vocês responderem, tá? Então, lá na page 24, vocês vão encontrar 5 exercises para responderem referente ao texto que está na página anterior. Porém, o exercise number 5 não precisa fazer, tá? Então, vocês vão ler o texto, o próprio enunciado do texto, ele diz para que vocês façam, ele peça, para que vocês façam uma fast reading. O que seria fast reading? Seria aquela leitura rápida, tá? Então, deem aquela passada de olho no texto, não se preocupem em traduzir palavrinha por palavrinha, não se preocupem em entender o texto, integralmente. Na verdade, vocês vão precisar aí entender as ideias principais para responder os exercícios. Claro que é importante, que vocês consigam sim traduzir uma boa parte do texto. Então, se necessário, claro que vocês vão procurar no dicionário também, mas não precisa se preocupar em ter que traduzir o texto inteiro, ok? Os exercises são exercícios que vão envolver múltipla escolha, true or false, relacione. Então, são exercícios bem simples que com a fast reading eu acredito que vocês consigam responder sem grandes problemas, tudo bem? Então, a primeira atividade da aula de hoje são esses 4 exercícios na page 24, que fazem parte aí do reading, da nossa interpretação. Ok? E aí, para introduzir a parte de grammar, nessa página 24, logo após os exercises, nós vamos ter lá as relative clauses, tá? Que são as orações relativas, vamos dizer. Para nós, no português, essas relative clauses seriam aquelas orações subordinadas adjetivas, ok? Nós trabalhamos em língua portuguesa as orações subordinadas adjetivas, restritivas e as explicativas, que são exatamente aquelas orações introduzidas pelos pronomes relativos que eu citei agora há pouco, certo? Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, vocês podem, dar uma olhadinha ali na page 24, então vocês vão ter essa explicação, do que eu acabei de dizer, e aí, logo embaixo, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter a diferença entre defining relative clauses e non-define relative clauses. Essa diferença nós vamos trabalhar numa próxima aula, tá? Eu vou revisar com vocês agora os relative pronouns, então vocês podem acompanhar aí na apostila, lá na page 25, tem uma tabelinha
E nessa tabelinha nós temos os relative pronouns, tá? Que nós já estudamos, como eu disse, o ano passado, no primeiro ano. Então, na tabela, nós temos ali 5 relative pronouns. O who e o whom, que terão o mesmo significado, significa quem ou que, tá? E serão usados sempre para fazer referência a uma pessoa. Nós temos o which, que significa que, e vai ser sempre usado para fazer referência a coisas ou animais, objetos, né, e animais. Nós temos o whose, que significa cujo, que é usado para fazer referência sempre à posse. E nós temos o that, que significa que ou quem, que pode ser usado tanto para pessoa quanto para objetos e animais. Seria aquele pau para toda obra que nós costumamos dizer. Mas vocês vão ver daqui a pouco que o that nós vamos deixar um pouquinho de lado, porque não vão ser em todas as relative clauses que vocês poderão usar esse that, tudo bem? Então vamos lá. O primeiro relative pronoun que a apostila traz é o who. Então, como eu já disse, ele vai ser usado sempre para fazer referência a pessoas. Os pronomes relativos, eles vão fazer referência àquilo que é dito antes. Então, por exemplo, em português, quando eu digo o homem que eu vi, esse que faz referência ao homem. Então, homem é pessoa, então esse que nós vamos usar o who, tá? Então, the man who I saw. Mas, como eu disse, tem 2 pronomes relativos usados para pessoas. Qual vai ser a diferença entre um e outro? Então, eu vou mostrar para vocês aqui na apostila qual vai ser a diferença. Acompanhem na apostila de vocês aí, tá? Então, olhem aqui, ó. O who, ele é usado apenas para pessoas. Então, como eu disse, olha aqui um exemplo da apostila. The woman who I met. Então, a mulher que eu encontrei. Esse whom, ele também vai ser usado para pessoas, só que ele vai ser usado junto com uma preposição. Então, olha o exemplo aqui. The boy with whom I work. Observem que esse whom, que aqui significa que, referindo-se ao boy, que é o homem, é a pessoa, ele veio antecedido por uma preposition. Então, toda vez que nós tivermos o with, o to, o for, o of, o about, o in, qualquer preposição que aparecer antes do pronome relativo, nós precisamos usar o whom, tá? Então, como eu disse, eles significam a mesma coisa, porém, um é usado com preposição e o outro é usado quando nós não temos a preposição, tudo bem? Depois nós temos o which. Então, esse which, ó, animais e coisas. Então, the phone which I bought. Olha lá, o telefone que eu comprei. Esse que refere-se ao telefone. É um objeto, por isso eu usei o which, certo? Se fosse um animal, por exemplo, the dog which I met. Então, o cachorro que eu encontrei. Dog é um animal, então também usaríamos o which. Depois nós temos o whose, é usado sempre para indicar, olha lá, posse. Ele é traduzido como cujo ou cuja. Então, olhem aqui o exemplo. I met a girl whose home was in the suburbs. Então, eu encontrei uma garota cuja casa ficava ou estava no subúrbio. Então, olha lá, cuja casa. A casa da garota. Nós estamos aqui usando a ideia de posse. Portanto, nós usamos o whose. Ok? E o último, que é o that, que como eu disse, pode ser usado tanto para pessoas quanto animais e objetos, né? Olha o exemplo. The girl, the bird, the doll that I told you about is very pretty. Então, ó, a garota, o pássaro, a boneca que. Esse que está se referindo à garota, ao pássaro, à boneca. Então, ó, nós temos pessoa, nós temos animais e nós temos objetos, ok? Mas, como eu disse, por enquanto nós vamos deixá-lo de lado, porque nós temos uma regrinha específica para ele. Dependendo do tipo de frase, esse that, ele não pode ser usado no lugar do who e do which.
tá? Então, na próxima aula, quando nós trabalharmos aí a questão das defining e non-defining clauses, nós vamos observar essa questão, ok? Bom, então esses eram os pronomes relativos, né, que nós já trabalhamos, como eu disse anteriormente, e nós vamos usar agora nessas relative clauses. Para treinarmos um pouquinho, vocês vão fazer esses exercises que vocês têm aí na page 25. São exercises simples, simplesmente para completar com o relative correto, tá? Então, vocês vão observar as frases, se elas estão fazendo referência a pessoas, a animais, a objetos, e vão completar com o that, com o which, com o whose, com o who, com o whom, tá? Tem enunciado que não pede o that. Então, aí você vai optar só pelo who, whom, o which e o whose, ok? E lá na page 26, nós temos também o exercise number 4, que também é uma questão de múltipla escolha que vocês podem fazer. Façam as atividades com atenção, consultem a apostila, a parte que traz aí a explicação, né? A parte teórica. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me enviar as perguntinhas, podem me mandar também as perguntas, que eu estou aqui à disposição para ajudá-los, certo? Tirem uma foto, se der mais de uma página, arquivem e me enviem como vocês estão fazendo. E aí na próxima aula nós continuamos corrigindo esses exercícios e explicando um pouquinho a diferença desses dois tipos de clauses, de orações que nós temos, ok? Volto na próxima aula para nós continuarmos. Até a próxima!